O episódio que você vai ver agora foi gravado em 3 lugares do mundo: no Brasil, na Argentina e na Europa. 3 idiomas diferentes, uma mesma pergunta e respostas muito diversas. 1, 2, 3. Essa foto aqui, te lembra algum lugar familiar? Y la primera pregunta que les quiero hacer es si esto les recuerda a algún lugar conocido. Cette image-là, est-ce que ça vous rappelle de quelque chose en particulier? Sí, me recuerda el patio de un amigo. Lembro, acho que minha infância, por exemplo, quintal, bananeira, árvore frutífera, cadeira de plástico. Eu acho que qualquer família brasileira criada nos anos 2000, 90, viveu numa estética dessa num quintal. Je suis né en France, dans le sud de la France. Non, alors les chaises en plastique, ça peut rappeler les chouettes fins de soirée qu'on passe à côté de quelqu'un à discuter très longuement sur tout plein de sujets où on ne voit pas le temps passer en fait. Voilà. Sí, me recuerda a las fiestas de niños, cuando mis papás se iban a bailar y dejaban esas sillitas, ahí nosotros nos quedábamos durmiendo y nuestros papás ahí se quedaban en la joda y nosotros uníamos las sillas y nos quedábamos durmiendo. Non, enfin rien de par rapport à quelque chose que j'aurais vu, une œuvre d'art ou un truc comme ça, ou pas du tout, non. Ou une expérience Non, rien de spécial a priori. Non. Sí, a fiestas como en familia, también como el barcito que está en las ciudades, por ejemplo en Chile, y uno va y come un completo, que es algo muy clásico de allá. Esas sí me recuerdan a eso, como a reunión, familia. Moi, je viens de Genève. Par rapport à moi ou par rapport... Non, pas spécialement. Comme ça, non, ça résonne pas pour moi. Ouais. Lembra a minha casa. Sua casa? A minha casa. Por quê? Porque tem diversas bananeiras, um espaço bem arborizado, né? E é muito familiar. A minha casa é assim. E também a casa da minha sogra, no sítio, em Rondônia, bem familiar. Em qual lugar do mundo você acha que essa foto foi tirada? Não foi na minha casa. Mais pas de lieu en particulier. Ça semble être un lieu plutôt tropical. C'est sûrement pas en ville avec des bananiers comme ça. Bon, c'est possible, mais en vrai, non, je pense pas. Je saurais pas dire le pays exact. Alors les palmiers, oui, que j'ai de la famille qui est italienne. Oui, ça me rappelle des souvenirs de paysages italiens, voilà. Et puis même les chaises, je sais pas, je veux dire que c'est un peu typique des fins de soirée. Où on reste dessus et puis on discute avec la famille, tout ça. Un pays en particulier ou c'est juste un endroit quelque part? Un pays ou un endroit, ouais. Meninas, onde vocês acham que fica essa imagem aqui? Aqui na Argentina. Ok. Pra mim completamente Brasil. Não sei se pela questão das bananeiras, das folhagens. Eu acho que dá pra chutar qualquer lugar do Brasil. Mas eu acho que eu chutaria aqui onde eu moro, Rio de Janeiro. Qualquer lugar do Rio de Janeiro. Podría ser en cualquier casa de Latinoamérica, en realidad. ¿Sí? Podría ser en una casa de acá o como en una casa de, no sé, Perú. Peut-être en regardant le sol, je dirais plutôt un pays plutôt proche de la Méditerranée ou peut-être... Me parece muito América Latina, assim. Mas... Me lembra Itanhaém. Itanhaém. No litoral de São Paulo. J'ai pas d'idée, en fait. Vale do Paraíba? Tô chutando, Vale do Paraíba. É porque eu já viajei pelo Vale do Paraíba e tem muito bananeiral lá. E um lugar assim é fácil ter lá. Yo creo que la sacaron en Puerto Rico, en algún lugar medio caribeño, República Dominicana, Cuba, no sé, una cosa así, Venezuela, Brasil. Caribe, puede ser Cuba, donde hay así mucha vegetación. Caribe. Caribe? Sí, Caribe. Dale. 100% Caribe. Mas pode ter sido aqui mesmo, na América Latina, como por exemplo no Caribe. Pode ter sido também Cuba. Cuba tem lugares muito parecidos com essa imagem aqui. Pode ter sido em Cuba. Cuba.
Show, fechou. A foto que estamos mostrando para as pessoas na rua é do álbum do Bad Bunny, Debí Tirar Mais Fotos. E apesar de ter sido produzido em Porto Rico, brasileiros e argentinos logo se identificam com ela, sentem algo familiar, enquanto europeus não sentem nada. Por que será que isso acontece? O que há de comum na América Latina? Ou melhor dizendo, há uma identidade latino-americana? É isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Não é sobre uma imagem, é sobre o que ela desperta, o que há de afastamento e aproximações no nosso continente, ou aquilo que costumamos esquecer de olhar. Como não estamos aqui para brigar com fatos, mas mostrar a história, é fato que o Brasil é o país mais distante de uma identidade latino-americana, por assim dizer. E o termo América Latina tem uma história fantástica e que muda o nosso olhar sobre o continente e sobre a nossa latinidade. Quer ver só? Segundo uma pesquisa de 2015 chamada As Américas e o Mundo, a opinião pública e a política externa, apenas 4% dos brasileiros se identificam como latino-americanos, em comparação à média de 43% em países como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. Para os autores do estudo, essa pesquisa aponta um fator histórico que a gente já sabe na prática. A autoidentificação brasileira é baixa e marcada pela experiência de não se ver como pertencente à América Latina. Mas isso não aconteceu sem nenhum motivo. Então, para abrir o nosso episódio, vamos por uma pergunta. Qual é a história do conceito de América Latina? Que significados ele carrega e como esse significado foi mudando ao longo da história? Por que ele foi empregado e como ele é apropriado de dentro e de fora? Ou seja, como os outros veem a América e como esse chamado americano vê-se a si mesmo. Até porque, você já parou para pensar que a América não se chamava América antes de 1500? Eu sei, isso parece algo óbvio, mas que a gente não considera. Os conceitos não surgem do nada. Eles têm uma história e um porquê. Por exemplo, antes de 1490 e a descoberta da América, essa porção de terra onde a gente vive já teve vários outros nomes. Abya Yala, Tahuantinsuyo, Anahuac e os povos originários já identificavam semelhanças entre si para se autodenominar como algo unitário. Do mesmo modo, mas por ausência de conhecimento, na cosmologia cristã ocidental, o mundo era dividido em 3 continentes gerais: Ásia, África e Europa. No conhecido mapa TO, essa associação entre os continentes ligava-se aos filhos de Noé e foi influenciada pelas ideias do filósofo Santo Agostinho e especialmente em sua obra A Cidade de Deus, onde cada continente era associado a um dos filhos de Noé: Sem, que era a Ásia, Cã, África e Javé, a Europa. E aí, como lidar com essa nova porção de terra descoberta que não tinha nome e não tinha dono? Em fato, a partir de 1507, o cartógrafo alemão Martin Waldseemüller publicou um planisfério e pela primeira vez batizou o continente de Amerige, terra de Américo, ou América, em honra àquele que a descobriu, o navegador italiano Américo Vespúcio, que percebeu que as terras descobertas por Cristóvão Colombo não eram as Índias Ocidentais, mas sim uma parte de um território que até então era desconhecido para a Europa. Nesse mapa, Waldseemüller anotou: não vejo razão para não chamar essa outra parte do mundo de Américo, ou América, em honra ao sábio que a descobriu. Para se alinhar ao padrão simbólico da época, o nome foi adaptado para o gênero feminino, como Ásia e África, e virou América. Essa América passou a existir com vários outros termos que existiam no contexto da conquista, como Índias Ocidentais, Novo Mundo, expressões que reforçam esse olhar europeu sobre as colônias de Espanha e de Portugal, sobretudo, dominantes até aquele período. Novos mapas vão surgindo e aqueles conhecidos como Mercator, de 1542, e Ortelius, que são os que a gente aprende na época da escola, é que passamos a ter os primeiros mapas do mundo moderno colonial, com as primeiras projeções de uma representação global com 4 continentes agora. Essa nova organização consolida a visão dominante do mundo dali para frente. A América não pertencia nem a Sem, representando a Ásia, nem a Cã, associada à África,
mas era sim uma extensão das terras de Javé. Ou seja, o domínio simbólico dessa porção de terra estava justificada e a posição colonial e de submissão dessa terra para com seus invasores estava consolidada. Nessa época também, outras identidades sociais que não existiam antes vão aparecendo e criando essa ideia moderna de raça, uma ferramenta para justificar e manter as relações de dominação instaurada pela conquista. Termos como índio, negro, mestiço. É importante a gente falar aqui que nenhum habitante de África, obviamente, se reconhecia como negro. Assim como os europeus desse período também ainda não se identificavam como brancos, e muito menos índios, habitantes que moravam numa porção de terra que simplesmente não era a Índia. A ideia de raça como distinção entre humanos, baseada em traços físicos e hierarquizada como critério de valor, foi parte fundadora, basilar, fundamental dessa mentalidade de poder global que se estrutura a partir do colonialismo e que forma as nossas divisões até hoje. Se você quiser saber mais sobre essa ideia de raça e criação das raças, ou de como os brancos inventaram as outras raças para poder se afirmar, a gente tem um vídeo no canal só falando sobre isso que você pode assistir depois desse aqui, o link tá aqui embaixo, tá bom? Então vamos continuar. Spoiler, branco não se vê como raça. Não, definitivamente não. Essa proposta de Novo Mundo propõe uma tipologia de qualidade dos sujeitos conforme a sua distância ou proximidade em relação aos valores considerados nobres ou aos valores europeus. O domínio da escrita alfabética, a forma de governo, o jeito do uso da língua, puro etnocentrismo europeu, onde o eu julga o outro a partir desse local, a Europa. Isso fez com que determinados povos passassem a ser excluídos da própria definição de humanidade. Foram considerados fora da história, descartáveis, ou no máximo pessoas de ralé, segunda classe. Mas talvez você esteja pensando, mas nada disso ainda explica o latino de América Latina. Fato. Mas eu te peço calma que nós já vamos chegar lá. 1, 2, 3. Então, vamos enfim falar de quem inventou a ideia de América Latina. Para isso, precisamos ir para a França, tudo eu vou falar com o pão, e falar de um cara chamado Michel Chevalier, um influente intelectual francês e um dos pais da ideologia burguesa em ascensão. Em 1836, Chevalier publicou a chamada Cartas sobre a América do Norte, uma obra baseada em sua viagem aos Estados Unidos, onde ele propôs uma divisão entre os países de origem latina e de origem teutônica. Os primeiros, latinos, como França, Portugal, Itália, Espanha e assim por diante, seriam os culturalmente ligados ao catolicismo e à herança do Império Romano. Já os teutônicos, como a Inglaterra, estariam associados ao protestantismo e à cultura germânica do norte europeu. Chevalier argumentava assim que, diferente da raça anglo-saxã do norte, existia entre os povos da América Hispânica e da América Portuguesa uma herança cultural compartilhada em comum herdada dos conquistadores latinos. Surge então uma ideia de raça latina, que serve de base ideológica para justificar a influência da França no nosso continente. Chevalier passou a defender que a França deveria ser inspiração e, abre aspas, mãe pátria natural dessa América Latina contra os Estados Unidos. Assim, durante as intervenções no México sob o imperador Napoleão III, a França passou a falar de uma América Latina, uma unidade cultural supostamente compartilhada pelos povos colonizados que viviam por aqui. Segundo ele, haveria o que ele chamou de pan-latinismo, buscando criar algo como Europa Latina e, por extensão, América Latina, em contraposição à tal Europa anglo-saxônica. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ou seja, o termo não foi usado como um nome próprio, vamos assim dizer, mas como um adjetivo, como qualitativo. Para eles, havia uma afinidade intrínseca entre mexicanos, sul-americanos, cubanos, e dar o nome de latino a esse pedaço de terra servia como narrativa para reintegrar as antigas colônias ibéricas para a França, quando houvesse a disputa com os Estados Unidos. Essa retórica funcionou como pretexto para a política imperial francesa. Se os latino-americanos eram os primos latinos da França, ela se sentia no direito de intervir sobre uma alegação de proteger essas terras. Me erra. Então agora nós precisamos mergulhar no olhar dos Estados Unidos sobre esse continente. Nos Estados Unidos, esse imaginário racista encontrou expressão forte na chamada Doutrina do Destino Manifesto,
que defendia a legitimidade divina dos anglo-saxões norte-americanos de liderar o progresso da humanidade como sendo a raça escolhida para conduzir o curso da história. Se você quiser saber mais sobre o Destino Manifesto, a gente acabou de lançar uma série sobre Estados Unidos. Você já viu? Se não lembra, se não viu, pode ir lá e também assistir depois desse aqui. Ou seja, tem muita maratona depois desse episódio. De qualquer modo, o sentimento anti-espanhol passou a dominar nos Estados Unidos como justificativa ideológica para as guerras contra o México, o que resultou na anexação de vastas porções de terra mexicana para os Estados Unidos. Utah, Nevada, Colorado, Arizona, Novo México, Califórnia. Os mexicanos eram, para os estadunidenses, o chamado fruto da lenda americana. E o quinto presidente dos Estados Unidos, Quincy Adams, comparou os espanhóis a porcos no trecho a seguir do seu diário. Abre aspas. São vadios, sujos e malvados. E, em suma, seria justo compará-los a uma vara de porcos. Americano não tem vergonha na cara, velho. Puta que pariu. Mira, gringuito de mierda, cállate la boca, chucha su madre, que te apesta la boca por estás hablando mierda todo el tiempo, hijo de puta, coño. Nesse contexto, o termo Latin America passou a carregar na língua inglesa uma carga simbólica de desvalorização, associando os latino-americanos a características consideradas inferiores do ponto de vista cultural, temporal e racial em comparação ao chamado povo puro, teutônico, anglo-saxão. Por isso, muitos ainda acreditam, de forma errada, que esse nome surgiu só nesse contexto, como um truque imperialista francês ou uma estratégia ideológica dos Estados Unidos. Mas, na realidade, ele já ganhava força muito antes, através da luta de intelectuais latino-americanos nativos preocupados com a soberania da nossa região. O uso da expressão América Latina, como a gente conhece hoje, tem muita disputa de quem é que apareceu primeiro. Um desses caminhos vem do poeta e jornalista colombiano José María Torres Caicedo, que, em 1856, usou latina no poema que você verá a seguir, e eu peço que você preste atenção nos detalhes desse poema, Las Dos Américas, ou As Duas Américas, e veja como ele foi, de fato, fundador para a ideia de América Latina dos dias atuais. Hermoso continente bendecido por la diestra de suma providencia. Si lo quieres, el bien de tu existencia, fácil lo encuentras, te lo da la unión. Eso te falta para ser dichoso, rico, potente, grande, respetado. Unión y el paraíso tan soñado bajo tu cielo está. Más aislados se encuentran, desunidos, esos pueblos nacidos para aliarse. La unión es su deber, su ley amarse. Igual origen tienen y misión, la raza de la América Latina. Al frente tiene la sajona raza, enemiga mortal que ya amenaza su libertad destruir y su pendón. A proposta de Caicedo pouco tinha a ver com os interesses imperiais da França. Pelo contrário, os escritos do jornalista eram voltados para as comunidades hispânicas que viviam no continente e que buscavam criar uma política autônoma da Europa. Caicedo adverte contra a crescente ameaça dos Estados Unidos e propõe a união das nações latino-americanas em torno de uma herança cultural comum. Embora seja inegável a existência de um movimento pan-latino na França, a adoção da expressão América Latina por Caicedo visava uma resistência frente às agressões externas e não uma legitimação de uma nova potência colonial. Entende? O excerto que a gente vai ler agora é La Literatura de la América Latina, de 1789. Permitidme, señores, una observación. Si un latinoamericano ignora el nombre de un condado de Inglaterra o el de uno de los departamentos de Francia, si no conoce las proezas de tal o cual hombre de Estado, de tal o cual actor célebre, entonces se le llama enseguida salvaje. Por el contrario, parece muy natural que se ignore en Europa que en nuestra rica y fecunda América hay gentes que saben pensar y escribir, que piensan con acierto y luchan por la verdad. Se nos reprochan nuestras revoluciones. Caraca, que provocação, hein? Outro intelectual importante para essa discussão é Arturo Ardal, no seu livro clássico Gênese da Ideia e do Nome de América Latina, que eu acho que é autoexplicativo sobre o que fala, não é? Para ele, nunca existiu uma Europa Latina nem uma África Latina.
Essa denominação só ganha força na América e não por um acaso. O nome, segundo Ardal, surge da necessidade histórica dos povos americanos de se afirmarem enquanto a sua própria identidade diante do imperialismo dos Estados Unidos e das ameaças europeias em continuar o colonialismo. Se os conceitos dos colonizadores buscavam demarcar uma diferença entre exploradores e explorados, há também uma vasta linhagem de pensadores que vai se apropriar do termo América Latina para fazer resistência frente às agressões externas, e a expressão América Latina não é uma simples absorção do conceito de Europa, mas um resultado direto do conflito dialético complexo entre as ideologias e fatos históricos do continente, sobretudo enquanto a oposição à expansão dos Estados Unidos sobre nós. Nessa mesma linha, o historiador da arte Miguel Rojas Mix defende que o primeiro precursor do termo de América Latina, na verdade, veio ainda antes de Caicedo. Foi Francisco Bilbao. Para Bilbao, se estadunidenses utilizavam o termo para justificar suas invasões, era preciso então enxergar como havia também semelhanças de unidade cultural entre os países do continente, ou seja, tomar consciência das similitudes por detrás das realidades históricas e culturais de cada país da América Latina para nos enxergar como um bloco cultural. Essa tomada de consciência possibilitaria construir uma identidade latino-americana e, por consequência, sua integração como força econômica e política. Sua proposta era criar uma produção de histórias das ideias por país, até desenvolver uma produção no âmbito subcontinental. Ele queria valorizar a cultura interna de cada país para depois a gente pensar no continente inteiro. Ou, como foi colocado décadas depois pelo mexicano Leopoldo Zea, se estávamos unidos na escravidão colonial, será que podemos estar unidos na liberdade? Por muito tempo, os crioulos, filhos de espanhóis nascidos aqui, nem cogitavam essa ideia. Eles se viam como espanhóis da colônia, não como americanos. Essa identidade, que parece óbvia, começou a criar esse terreno de disputa que estamos falando. E só ganhou força mesmo no calor das lutas por independência no início do século XIX. Antes disso, o projeto ainda era aceito como parte do Império, com os mesmos direitos que os espanhóis da metrópole. Era isso que os americanos daqui lutavam, serem parte da Espanha. Ser americano era quase uma heresia. Até que surgiu Simón Bolívar, o chamado libertador das várias nações. Um dos primeiros a perceber as ameaças dos Estados Unidos e lutar por essa unidade de continente. Em cartas e discursos, Bolívar alertou seus pares para o risco de que a América do Norte usaria as libertações do Império Espanhol, que estava acontecendo aqui no continente, como pretexto para expandir sua influência. Simón Bolívar sonhava com um agrupamento latino-americano unido para ser mais forte, aproveitando da fragilidade do continente devido à conquista de liberdade colonial para abrir uma nova potência dentro do nosso território e não aceitar a imposição dos Estados Unidos que começava a se formar. No Congresso do Panamá, de 1826, Simón Bolívar bateu na tecla da solidariedade entre as novas repúblicas latino-americanas. Mas o sonho de união naufragou entre as vaidades locais, as rivalidades regionais e as promessas vazias. Como lembra o historiador François Xavier Guerra, abre aspas, antes de 1810, as elites crioulas ainda pediam cidadania imperial europeia. Só com os acirramentos das rupturas com a colônia é que passou a fazer sentido dizer somos americanos. E essa identidade não caiu do céu. Ela foi forjada no fogo do conflito e no desejo de deixar de ser o outro do outro. Passar a se pensar por si próprio e não sob apenas o olhar de um europeu, estadunidense ou qualquer coisa que o valha. Estávamos nos formando enquanto nós mesmos e buscando as nossas semelhanças. A identidade americana, nesse sentido de Bolívar, tornou-se um instrumento político na luta pela autonomia do nosso continente. Simón Bolívar mostrou que nós somos um povo que possui identidade própria, advindo de uma formação particular do nosso terreno. Então, para conter imperialismo estrangeiro e nos fortalecermos, para o Bolívar é necessário a construção de identidades latino-americanas. Nesse processo de construção de várias identidades, há de surgir um sentimento de pertencimento. Eu tenho certeza que você nunca entenderia o mandarim sem nunca ter estudado ou convivido com alguém que fale, né? Então,
porque é provável que você faça parte dos milhões de pessoas do Brasil que, mesmo sem nunca ter estudado ou tido muito contato com o espanhol, consiga entender, mas não falar a língua espanhola. Isso não é por acaso. O espanhol e o português compartilham cerca de 80% do vocabulário, mas considerando que dentro desse vocabulário também tem os falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem uma coisa, mas na verdade são outra, como xícara, que em espanhol é taça, taça, que em espanhol é copa, e copo, que em espanhol é vaso. Na linguística, esse fenômeno de intercompreensão mútua entre línguas tem nome. É a inteligibilidade linguística. No caso, entre o português e o espanhol, é uma inteligibilidade assimétrica. A inteligibilidade é a capacidade de compreender total ou parcialmente o que é dito em outra língua, mesmo que os falantes nunca tenham estudado ou tido contato com ela. Isso acontece porque as línguas envolvidas compartilham uma origem comum e muitas vezes tiveram contato próximos ao longo da história. Esse fenômeno não se limita só ao português e ao espanhol, também ocorre entre o inglês e o escocês, entre o búlgaro e o macedônio, entre o sueco e o norueguês, entre o tcheco e o eslovaco. Ainda assim, falantes de português geralmente entendem melhor falantes de espanhol do que o contrário, seja na leitura, na fala, na escuta ou na escrita. Por isso dizemos que essa inteligibilidade é assimétrica. E sabe como ela funciona na prática entre o português e o espanhol? A relação entre a fonética e a ortografia no português é bem mais complexa do que no espanhol. Acontece, por exemplo, no maior número de vogais fonéticas presentes no português, são pelo menos 12, enquanto no espanhol são só 5. Letras como L, que viram U no final de sílaba em português, legal vira legal, o som de D, I e D, E, que em vários lugares do Brasil soa como di, je, a letra E, que em final de sílaba vira I, por exemplo, sabe, que vira sabe, entre várias outras complexidades fonéticas riquíssimas do português brasileiro. Ah, mas isso é tão problemático assim de entender para quem fala espanhol? Sim, e muito. Só pra você ter uma ideia, eu tenho um amigo que ele foi pra Argentina com aquele portunhol maroto e quis pedir um balde no mercadinho de bairro e tava sem internet na rua. Então, antes de sair de casa, jogou a palavra balde no Google Tradutor e viu que tinham a mesma grafia no espanhol e no português, balde. Então, ele foi até o mercado, procurou, mas não estava achando nenhum balde. Aí ele perguntou para um tiozinho que tava lá no caixa: "Senhor, balde?" Ele olhou para o meu amigo com uma cara de que não entendeu absolutamente nada. Então ele insistiu: "Um balde!" E ficou ali fazendo mímica. O senhor não entendia. Então ele pegou o celular, escreveu a palavra e mostrou pro tiozinho. O senhor abriu um sorriso e disse: "Ah, balde!" E meu amigo ficou indignado, achou que ele tava tirando com a cara dele por ser brasileiro, só que não tinha nada a ver com isso. Dizer balde e balde na cabeça de um falante de espanhol são duas coisas totalmente diferentes. No espanhol, o L sempre tem o som de aquele que vai lá no céu da boca. E o E praticamente sempre tem som de E. Então, é como se meu amigo estivesse falando a palavra balde pro senhor argentino. E balde, em espanhol, não significa absolutamente nada. Uma pessoa do Brasil imediatamente entenderia balde e balde por causa do contato com variações diferentes dentro do próprio Brasil. Percebe como essas nuances tornam a inteligibilidade assimétrica entre o português e o espanhol? E mesmo com esse fenômeno que, em tese, facilitaria a vida dos brasileiros na hora de aprender uma língua como o espanhol, sendo um país fronteiriço praticamente só com países que em sua maioria falam espanhol e tanta gente dizendo que o espanhol é fácil, só em torno de 3% dos brasileiros considera que se comunicam bem em espanhol. No fundo, isso acontece por causa de uma desvalorização silenciosa e conveniente do espanhol e da cultura hispânica latino-americana no Brasil. A inteligibilidade faz muita gente cair na armadilha de que o espanhol é um idioma fácil e, portanto, não é digno de ser estudado. Já que entendo, então, para que estudar? Mas isso é reflexo direto da desvalorização, porque ninguém pensa que o francês ou o italiano são línguas fáceis e nem que não precisam ser estudadas. E olha que são duas línguas que também são de base latina e que guardam um certo nível de inteligibilidade com o português. Além disso, geralmente quem acha que português e espanhol é tudo a mesma coisa não consegue formar 3 frases sem mandar um portunhol maroto do tipo "Quero una pipoca com Coca-Cola reladita". Mas claro, o espanhol não é considerado socialmente o idioma do sucesso.
é o idioma do colonizado, do muambeiro, do terceiro mundo. Pode até parecer exagero para alguns, mas é só você pensar que existe sim um idioma que é visto como o idioma do sucesso e que tem até sotaques de prestígio favoritos, o inglês americano e o inglês britânico, seja lá qual o sotaque dentro desses dois países que estejam fazendo referência. E também, quantas vezes você foi incentivada na escola, na televisão, até na indústria cultural mainstream na internet a consumir filmes, livros e música em espanhol, ou que sejam de origem hispano-americana? Será que é só por causa do idioma? Porque eu tenho quase certeza que o brasileiro médio conhece mais sobre os Estados Unidos do que sobre o México, Peru ou Argentina, mesmo o inglês sendo uma língua que não é inteligível com o português, estando bem longe do Brasil. Na realidade, existe uma hierarquia linguística e cultural baseada no prestígio social e no poder econômico, que atua como uma barreira entre os latinos brasileiros e hispânicos, quando na verdade deveria ser uma ponte entre nós, até porque literalmente o Brasil faz fronteira com inúmeros países latino-americanos que falam espanhol. E falando em ponte, lá em 2005, na Lei 11.161, o governo federal decretou que as escolas eram obrigadas a oferecer o ensino de espanhol, embora a matrícula fosse facultativa para os alunos, até como uma forma de aproximação entre o Brasil e o Mercosul. Mas o problema é que os currículos escolares geralmente já tratavam o espanhol como um idioma secundário e que, quando existia, era mal estruturado, com pouca carga horária ou sem continuidade. Para piorar, essa obrigatoriedade foi revogada com a reforma do ensino médio em 2017, que manteve o inglês como única língua estrangeira obrigatória e o espanhol foi relegado a ser opcional. Mais adiante, durante a tramitação no Senado do novo ensino médio que foi aprovado em 2024, o espanhol até foi incluído como obrigatório no texto que passou por lá, mas ao prosseguir para a Câmara, esse trecho foi removido e posteriormente aprovado, então o espanhol voltou a ser oferecido como língua opcional. Só o inglês se manteve como língua obrigatória na reforma. E sabe o mais curioso disso? Embaixadas da França, Itália e Alemanha fizeram pressão para barrar a obrigatoriedade do espanhol nesse novo ensino médio. Hélène Ducré, a dida de cooperação educativa da Embaixada da França no Brasil, disse que as consequências seriam tremendas se o espanhol fosse aprovado, porque eles são plurilinguistas e seria catastrófico para as outras línguas. Se é tão plurilingüe e preocupada com o ensino de idiomas diferentes, por que a Embaixada Francesa não atuou para impedir que o inglês fosse a única língua obrigatória? Não é curioso isso? A representação italiana disse que estava muito satisfeita com o fato do espanhol não ter sido incluído como língua obrigatória e afirmaram que os mais de 35 milhões de italo-descendentes estavam muito preocupados com a reforma do ensino médio. Sei. E a embaixada alemã disse que as instituições que ensinam alemão no Brasil relatam como é importante que alunas e alunos do ensino médio continuem a ter a opção de aprender alemão na escola, além do inglês. É interessante como nenhuma das embaixadas criticou o fato do inglês como idioma obrigatório. A da Alemanha até reconheceu a importância do inglês, veja só! Isso não é sobre ter que odiar o inglês, italiano ou o alemão. É sobre mostrar como interesses políticos também atuam dentro do incentivo ou não de determinada língua, de acordo com o que a língua X ou Y simboliza culturalmente e economicamente. Olhando para trás, o Brasil praticamente só teve um pouco de contato com cultura hispano-americana em programas como Chaves. E sabia que existem piadas na dublagem de Chaves que só fazem sentido no espanhol? Por exemplo, essa aqui. Seu Madruga, o senhor sabe como se escreve Valentim? Sei. Obrigado. De nada. Ele sabe. Agora eu vou perguntar se é com V de burro ou se é com B de vaca, né? Mas é claro. Conseguiu entender a graça dessa piada do Chaves? Sim ou não? Comenta e também quero ver se alguém que sabe espanhol vai explicar essa piada nos comentários. Mas com esse assunto, se eu pudesse ter um professor de espanhol para me guiar nessa jornada, nossa, se eu pudesse ter alguém com material online que pudesse me acompanhar, imagina se eu tivesse turmas de conversação em espanhol que eu pudesse praticar e parar de falar cuecacuela e pipueca. E agora tem. Esse vídeo é patrocinado pelo meu hermano querido Diego, do Espanhol Tranque,
que tem um curso de espanhol pensado justamente para quem tem pouco tempo, mas quer aprender espanhol de verdade e com um acompanhamento significativo de professores. É o curso Espanhol Tranqui. Um curso ligado não na língua, mas também no crítico. Você não vai ouvir aquele papo furado de fale como um nativo, como se falar espanhol parecendo um brasileiro fosse algo feio ou errado. A metodologia do Diego e da equipe dele não demoniza o portunhol, a mistura, o erro, o tropeço. E tudo isso faz parte do processo real de quem aprende uma língua nova com tranquilidade. As aulas do Diego são feitas para quem trabalha, estuda e vive na correria, mas ainda assim quer um contato significativo com o espanhol. Por isso o curso é online e híbrido. Aulas teóricas curtas, de 7 a 10 minutos, que você pode assistir no seu tempo. Aulas práticas de conversação ao vivo toda semana em vários horários. Manhã, tarde e noite para você aplicar tudo que aprendeu na teoria na prática. Eu mesmo comecei a acessar o curso do Espanhol Tranqui e vamos ser sinceros, fazer um curso de idioma sem aula de conversação é como entrar na academia e passar o tempo todo só vendo vídeos de treino sem pegar no peso. Você até entende, mas não desenvolve. Para falar e escrever bem, tem que praticar. E tem mais, todos os professores do Espanhol Tranqui têm uma equipe pedagógica com formação acadêmica em espanhol. Nada de promessas de nativo sem preparo só porque nasceu falando em espanhol. Há um suporte pedagógico também, direto, de WhatsApp com a equipe do Diego para tirar dúvida e a qualquer hora. Ele ainda vai te dar certificados válidos no Brasil que você pode usar como horas extracurriculares em qualquer faculdade do país. Além dos treinamentos individuais que garantem que você vai falar e escrever bem em espanhol de verdade. O curso é para quem está no nível básico até o avançado e pode se encaixar em qualquer momento. Solicita o teste de nivelamento com o Diego, aproveita agora para dar o primeiro passo, se conectar com a América Latina, melhorar o seu currículo, ficar fluente ou, pelo menos, para sair do portunhol maroto nível Vuelo de Cueco. E é claro, o Diego ainda tá ajudando o canal Normose a continuar fazendo essa parceria e escrevendo o vídeo comigo. Clica na descrição ou no comentário fixado para saber mais e se matricular, porque é claro, ele também vai dar o cupom Normose com 10% de desconto para você começar agora. Combinado? Tranqui. Então é isso, a gente se encontra e quem sabe a gente não divide uma mesma turma de espanhol. Obrigado, Diego, e seguimos com o vídeo. Não, nós não somos da Europa. Não, nós não somos da África. Não somos da América do Norte. Somos de América Latina. A insistência em chamar o continente de América é, portanto, agora um lembrete de que toda a construção conceitual foi filtrada pelo olhar colonial. Mesmo sendo uma expressão que ainda exclui muitos dos povos e culturas da região, o termo latino passou a funcionar não só mais simbolicamente, mas como forma de marcar uma posição política frente ao domínio dos colonizadores. Mais do que um rótulo geográfico-linguístico, a América Latina passou a expressar uma disputa histórica de sentidos e de poder entre as duas regiões, colocadas em polos opostos do sistema mundial. Outro intelectual importante citar aqui é José Martí, intelectual político e jornalista cubano, que algumas décadas depois retomou essa discussão por uma força ainda mais forte de anti-imperialismo. A luta pela independência de Cuba trazia novamente o conflito da dominação dos Estados Unidos. No livro Em Nuestra América, Martí lança o chamado à consciência comum dos povos latino-americanos, alertando que as culturas locais não podem ser sufocadas por um único modelo impositivo de América Latina. Para ele, é preciso então criar pontes de entendimento entre os latino-americanos a fim de repelir os Estados Unidos. ¡Qué delicia! ¡Repeler Estados Unidos! 1, 2, 3. Nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América que una emanación de la Europa. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado. El europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y este se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros y todos difieren visiblemente en la epidermis. Esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia. 1, 2, 3. A história do Brasil em relação aos demais países latino-americanos é marcada por uma duplicidade, uma ambivalência, uma contradição. Geograficamente, somos parte do continente. Culturalmente, politicamente, o país muitas vezes se sente à parte, no entanto. As razões para esse distanciamento
são antigas e multifacetadas. No século XIX, o Brasil se distinguiu desde a independência por seu modelo político monarquia e por uma colonização portuguesa, diferente da hispano-colonização vizinha. Então, vamos olhar para os processos de independência do Brasil. Enquanto, na América Hispânica, o processo de independência foi conduzido por meio de guerras violentas contra a metrópole e resultou numa fragmentação territorial e na criação das repúblicas diversas, no Brasil, a independência foi liderada pelo próprio herdeiro do trono português, culminando numa manutenção do poder da monarquia. A independência brasileira, proclamada por Dom Pedro I em 1822, não rompeu com a ordem colonial. Ao contrário, preservou as estruturas econômicas e sociais profundamente enraizadas na escravidão, no latifúndio e numa elite aristocrática. Esse fato contribuiu para que o Brasil se percebesse como um país diferenciado, mais próximo das monarquias europeias do que das jovens e turbulentas repúblicas da América Latina, aqui, as nossas vizinhas. Mesmo sendo tropical e distante da Europa, o Brasil imperial procurava se posicionar como uma monarquia em contraste com os vizinhos hispano-americanos, frequentemente representados aqui no Brasil como politicamente instáveis, atrasados e pouco civilizados. Essa autoimagem de excepcionalidade contribuiu historicamente para a resistência brasileira em se identificar como parte da América Latina numa tensão que ainda repercute em muitos discursos políticos e culturais do nosso país até os dias de hoje. Temos uma espécie de não lugar. Pertencemos sem pertencer. Temos uma posição de poder que nos diferencia, mas somos forjados também na semelhança da dor de sermos colonizados. Líderes latino-americanos passaram a desconfiar do Brasil imperial. As novas repúblicas hispânicas viam no vizinho monarquia um ator de influência europeia, que manteve a escravidão muito tempo depois dos outros países da América Latina. Na criação do novo Estado pós-república, também herdamos das antigas disputas de fronteira entre as metrópoles ibéricas a posição contínua de disputa fronteiriça do ponto de vista imperial. E nós, o país do império, afastamos o Brasil dos países vizinhos. O víamos com desconfiança. Durante todo o século XIX, enquanto a doutrina Monroe nos Estados Unidos era usada por Washington para consolidar sua influência na América Latina, o Brasil assistia tudo de camarote e não fazia nada. Se via como uma espécie de amigo natural dos Estados Unidos, acreditando que a estabilidade econômica da monarquia e a dimensão continental protegeriam o Brasil de qualquer interferência direta. O chamado americanismo brasileiro era seletivo e conveniente. O Império e depois a Primeira República preferiram se alinhar à aristocracia britânica, flertar com os industriais alemães e, claro, ficar de bem com os Estados Unidos. Enquanto isso, os nossos vizinhos hispano-americanos eram ignorados solenemente. O Brasil via esse pessoal com desconfiança, como povos da língua espanhola, quase como se fôssemos outra civilização. Aliás, nem se falava em América Latina, era Brasil e o resto. Na visão dos brasileiros, existiam dois gigantes no hemisfério ocidental, os Estados Unidos e nós. Ambos de proporções continentais, ambos com recursos naturais abundantes e alto potencial econômico, ambos democracias. Os governos brasileiros da Primeira República, então, não demonstraram nenhum interesse pelos povos da língua espanhola ou pelas nações latino-americanas. Cá entre nós aqui, de brasileiro para brasileiro, o Brasil jogava pesado. Saiu vitorioso na disputa com a Argentina em 1895, arrancou o Acre da Bolívia em 1903, isso sem falar nas tensões com Colômbia, Peru e Uruguai. Além, é claro, da destruição que causamos no Paraguai. Mas, fora das batalhas de fronteira, o projeto de nação brasileira era claro: construir uma identidade atlântica, branca e europeizada, em que o Brasil fosse considerado uma exceção num continente problemático. E se o cachorro tá saindo som, América Latina. Sinto muito, você também vive nesse continente e você sabe como a gente ama cachorros. É isso aí mesmo. E aí, lógico, desde o começo dessa discussão, os esforços de unidade continental excluíam o Brasil. Nos congressos de Simão Bolívar, por exemplo, estiveram presentes as repúblicas hispano-americanas livres e o Brasil não foi convidado.
E uma passagem de uma carta de Simão Bolívar ao presidente da época chamada Gran Colômbia, o general Francisco de Paula Santander, dá uma sentença e ilustra bem o olhar do continente sobre nós. Diz ele, abre aspas, celebramos a morte do líder militar mexicano Agustín de Iturbide, que tentou se autocoroar como imperador do México e morreu. Desejamos então que o imperador do Brasil, Dom Pedro, possa seguir o mesmo destino e assim cumprir o destino dos aficionados no gênero, no caso da monarquia, e poderiam, enfim, os aficionados do gênero aprender com a sua morte. Essas distâncias nos colocaram em um certo não lugar. Somos muito latinos para os Estados Unidos, mas pouco latino para a América Latina, pelo menos até esse momento. Falávamos português, enquanto os demais falavam espanhol. Éramos um império distinto, e por séculos voltamos o nosso olhar mais para a Europa e mais para cima, mirando os Estados Unidos, e ficamos de costas para a América Latina. A educação e a propaganda interna do nosso país reforçavam essa visão. Muitos teóricos passam a apontar as similaridades entre o Brasil e a América Espanhola em relação à cultura, à religião, à estrutura política, ao direito, à miscigenação, e as coisas começam a mudar. O José Martí, que falamos agora há pouco, teve um papel central nessa construção de narrativa de identidade da América Hispânica, incluindo o Brasil. A afirmação de uma identidade latino-americana emergiu de negação a qualquer um que se colocasse ao lado da América anglo-saxã. E os seus textos vão colocando cada vez mais essa ideia de Nossa América. E Nossa América significava algo claro. Uma América mestiça, oprimida, culturalmente diversa e marcada pela luta e pela resistência. E olhando para a história do Brasil, a gente cabe na visão de América Latina do Martí. O termo, então, Iberoamérica passa a ser mais utilizado nessa época para se referir agora às Américas de Espanha e de Portugal. Porém, na prática, poucos ainda demonstravam interesse real pelo Brasil e o Brasil também não demonstrava muito interesse pela América Latina. A partir da Segunda Guerra Mundial, universidades e agências do governo dos Estados Unidos passaram a enxergar a América Latina como uma região politicamente estratégica. Foram criados institutos de estudo latino-americanos com o objetivo de formar especialistas capazes de interpretar a região, especialmente na lógica da Guerra Fria. Nesse contexto, a América Latina passou a funcionar como uma espécie de laboratório para a aplicação de teorias das ciências sociais em países considerados subdesenvolvidos, pobres. Grande parte das pesquisas era financiada por bolsas e programas internacionais, o que já revelava desde o início um viés externo. Eram os interesses do observador, o antigo, o poderoso colonizador, que determinavam quais perguntas mereciam ou não ser feitas e quais não, o que merecia ou não ser estudado e o que merecia ser silenciado. Até o fim da Guerra Fria, prevalecia entre os diplomatas brasileiros a ideia de que a melhor estratégia para o nosso país era se manter internacionalmente distante dos assuntos regionais do nosso continente. A América Latina era vista muito mais como o entorno geográfico ao nosso lado do que parte de uma identidade coletiva compartilhada. Até meados dos anos 80, tanto as elites quanto grande parte da população brasileira não enxergavam a América Latina como um projeto comum, mas apenas como um quintal em volta. No olhar do estrangeiro, o Brasil era latino como qualquer outro. Por mais que se visse como a exceção, foi colocado no mesmo pacote das lentes analíticas do norte global. A nossa região foi enquadrada por conceitos criados fora da nossa região. Termos como pobreza crônica, subdesenvolvimento ou nações atrasadas eram tratados como verdades universais para o nosso continente, incluindo o Brasil. As causas, sempre atribuídas à corrupção local, à instabilidade política ou a tradições culturais. Raramente se questionavam os fatores estruturais globais vindo desse pós-colonização que formavam essas condições. Nesse processo, a América Latina era mais um objeto de estudo do que um sujeito histórico. E as vozes locais mal eram ouvidas. O discurso dominante reforçava estereótipos, guerrilhas, pobreza, ditaduras, sem oferecer o contexto necessário. Foi dessa época que os imaginários de América Latina no cinema dos Estados Unidos começaram a se formar. E dali para frente, o filtro amarelo só foi ficando mais forte.
As regiões mais próximas da Europa, geográfico ou economicamente, viveram processos de modernização burguesa mais rápido e profundos do que aquelas situadas nas periferias mais distantes. Entre esses países, não existia quase comércio, não existia quase intercâmbio, e todos eles, mais ou menos, eram produtores de matérias-primas e de gêneros alimentícios que enviavam para os Estados Unidos ou para a Europa, de onde recebiam em troca manufaturas, máquinas, etc. Todos têm, então, uma economia parecida, um tráfico análogo à escravidão, e entre os povos pan-americanos não há cooperação. Algumas vezes, pelo contrário, há concorrência. Funcionam economicamente como colônias da indústria e da finância dos Estados Unidos e do continente europeu. Então, né, eu tava aqui revisando o vídeo com o Gelo e a gente já tá em 50 minutos e eu preciso conversar com você. Oi. A gente chegou com 50 minutos de vídeo só com os afastamentos. Agora faltam as aproximações. Mostrar essa unidade de América Latina em si, nas coisas do dia a dia. É preciso discutir, por exemplo, como foram as lutas sociais unitárias da América Latina, as lutas por terra, como os militantes, os ativistas sociais, os povos originários, os artistas se uniram para construir essa ideia de unidade, de irmandade. Falar, por exemplo, do que aconteceu nas ditaduras pela América Latina, falar de Mercedes Sosa, da Nueva Canción Chilena, de como Chico Buarque e Milton Nascimento rodavam junto com Vítor Jara e outros nomes da música de luta. Como, por exemplo, o cinema cubano olhava com inspiração para o cinema marginal brasileiro. E depois é preciso falar do contemporâneo, dos dias atuais. A união econômica, os blocos econômicos e políticos que se formam a partir disso. E, é claro, o papel do Silvio Santos para a construção da imagem de América Latina, pelo menos no imaginário do senso comum, vamos dizer assim. Sim, não sei se você já tinha parado para pensar no poder que essa decisão econômica do SBT toma sobre o imaginário médio do brasileiro, sobre México e, consequentemente, sobre toda a América Latina, e como é impossível, num episódio que fala sobre identidade, não falar também de estética, produtos gerados a partir da estética. A gente precisa ainda falar de Chaves, de novela mexicana, de Paola Bracho, da construção da vilã, da mocinha e do imaginário de mulher latina. Falar de Rebeldes, Chiquititas, Copa Libertadores e por aí vai. É preciso, então, falar da estética da América Latina num episódio 2. Então decidimos dividir um episódio completo na semana que vem e mais uma live extra na semana que vem para eu falar de Bad Bunny e o que aconteceu na TV americana, que ele trouxe o Chaves para lá e estão os conservadores malucos gritando e espumando de raiva, bem na semana do lançamento desse episódio que estava sendo feito há meses. É o que chamamos de una suerte del carajo. Enquanto isso, por favor, compartilha esse vídeo com algum hermano e me conta nos comentários. Você consome produto de América Latina? Se sim, o que? Qual? Se não, por quê? E você se sente latino-americano, sul-americano ou qualquer coisa que o valha? Ou não? Vamos conversar. E por último, agradeço mais uma vez a parceria do Diego, que continua, e você, não se esquece de passar para conferir o curso de espanhol e ver se é sua hora de ir aprender a língua dos hermanos. Essas são as parcerias mais legais de fazer aqui no canal. Dito isso, é nóis e hasta luego!